Olá, eu sou o professor Marcos e hoje eu estou aqui para mais uma aula de matemática. Essa aula de hoje é a primeira de uma série de 3 aulas em que eu vou falar de ângulos formados por retas paralelas cortadas por uma transversal. Nessa primeira aula eu vou falar de ângulos correspondentes. Já já! Muito bem, então como a gente pode ver aqui, temos duas retas paralelas que eu nomeei de RS. Observem que aqui no cantinho está assim, ó, que R, duas barrinhas S, significa que R é paralela a S, e uma reta T. Tanto faz as letras que a gente escolhe, desde que a gente não escolha letras iguais para retas diferentes e que a gente utilize letras minúsculas do nosso alfabeto, que é o que a gente costuma utilizar para nomear retas. Okay? Muito bem, observe então, quando essas duas retas paralelas são cortadas por uma transversal, elas formam 8 ângulos, que eu nomeei os ângulos de 1 a 8, certo? Eu vou falar os dois primeiros ângulos correspondentes quais são. Eu acredito que os outros ângulos vocês até consigam perceber quais são, né, os correspondentes. Então, dois ângulos correspondentes aqui, por exemplo, são os ângulos 1 e 5. Ó, quando a reta T corta a reta R e ela também corta a reta S, digamos, nessa mesma posição, os ângulos 1 e 5 são chamados de ângulos correspondentes. Então, os ângulos 1 e 5 são chamados de ângulos correspondentes. Imagino que vocês já estejam conseguindo ver quem são outros correspondentes, né? Por exemplo, o 2 e o 6. Ó. Então, 2 e 6. E os outros correspondentes? 7 e 3. 7 e 3. E os últimos dois correspondentes é 8 e 4. 8 e 4. Mas muito bem, o que tem de interessante entre eles, né? Ângulos correspondentes são ângulos congruentes, são ângulos com a mesma medida. Então vamos escrever isso aqui, ó, que eles são congruentes. Congruentes, ou seja, mesma medida. Isso significa que se o ângulo 1, por exemplo, medir 60 graus, o ângulo 5 também mede 60 graus, certo? Vamos resolver dois exercíciozinhos para ver como é que funciona. Ó, primeira coisa importante aqui é que fique claro que os ângulos 110 e x são correspondentes. E observem que se a gente comparar aqui, ó, como se fosse a posição do 2 e do 6, né? Ó, 110 e x, ok? Faltou uma informação eu colocar aqui, que R tem que ser paralela a S, tá? Por mais que pareça no desenho, tem que ter essa informação, ok? Se eles são correspondentes, eles são congruentes. Ou seja, o x mede 110 graus. Simples assim, tá? E o exercício 2, ó. Temos aqui também RS, paralelas, né? Uma outra reta aqui que eu chamei de P, nesse caso, aqui eu tinha chamado de M. E esses ângulos também são correspondentes, né? Novamente, se a gente comparar com essa ilustração, esses dois estão na posição aqui do, digamos, do 4 e do 5. Desculpa, do 4 e do 8, né? Ó. Então eles são correspondentes, quer dizer que eles são iguais. Agora observem que tem um detalhezinho a mais, aqui tem um x mais 20, né? Então digamos que mentalmente eu não consegui calcular, tá? Imagino que vários deles tenham conseguido, mas digamos que eu não consigo calcular. O que eu posso fazer? Se eu sei que eles são congruentes, eu posso escrever isso aqui, ó. Que x mais 20 é igual a 70. Pois esse ângulo é congruente a esse. Aí eu tenho uma equaçãozinha, né? Basta passar esse 20 para lá negativo, ó. X igual a 70 menos 20. X igual a 50. Então a resposta aqui, né? X igual a 50 graus. Observem que se eu trocar o x por 50, ó, 50 mais 20, 70. Certo? Para a aula de hoje era isso. Como eu sempre digo, pratiquem o máximo que vocês puderem, pois é assim que a gente evolui em matemática. Bons estudos, até a próxima!